Fala, aprovados! No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre as questões da prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cargo de delegado de polícia. Antes de assistir esse vídeo, já sabe como funciona. Deixe seu like para que você tenha acesso a cada vez mais conteúdo, vídeos, dicas e aulas, tudo gratuitamente aqui no nosso canal. Também siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no site www.vouseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link está na descrição deste vídeo. Bom, como eu costumo fazer, eu vou dividir este vídeo em algumas partes. Neste momento, nós vamos tratar sobre todo o módulo de penal e algumas questões de legislação penal extravagante. Lá para frente, vamos ter um outro vídeo onde vamos analisar as questões de constitucional e administrativo. Então vamos começar pela questão de número 1. No que concerne às escolas penais, Cesare Lombroso, autor italiano, é apontado como um dos principais expoentes da escola e a resposta correta é a letra E. Cesare Lombroso era um dos principais expoentes da escola positivista. Mas por que escola positivista? Qual a diferença entre a escola clássica e escola positivista? Lembrando que nós não estamos falando do positivismo filosófico, embora tenha referências. Estamos falando de escolas penais. E a escola clássica, ela visa proteger o homem da arbitrariedade do Estado. Então ela visa o garantismo penal. Já a escola positivista visa proteger a sociedade, muitas vezes em detrimento do indivíduo. Como sabemos, Lombroso foi o autor da ideia do atavismo físico, o atavismo natural, onde pessoas teriam geneticamente, biologicamente, propensões a cometer determinados tipos de crime. E tais indivíduos deveriam de pronto serem excluídos da sociedade. Então, Lombroso é um dos principais expoentes da escola penal positivista. Letra E. Já a questão de número 2 fala assim: a extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal é fenômeno que, em regra, a lei penal brasileira vale no Brasil. Mas em algumas situações especiais, o artigo 7º do Código Penal permite a aplicação da lei penal brasileira mesmo fora do território nacional. Esse fenômeno é chamado de extraterritorialidade. E é exatamente esse fenômeno que fala a letra C. A extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal é fenômeno que prescreve a aplicação da lei penal brasileira a determinados fatos cometidos fora do território nacional. Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 fala assim: imagine a seguinte hipótese. Caio, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, faz-se passar por Júlio, filho de Aurélia, e nesse papel realiza ligação telefônica para ela, pedindo depósito de determinada quantia de dinheiro em conta de terceiro, seu cúmplice. Aurélia inicialmente se convence e promete fazer o depósito, mas depois de desligar o telefone, resolve procurar seu filho, descobre o engodo e não deposita o dinheiro. Nesse caso, houve uma tentativa. Mas qual é o tipo de tentativa? Dentre as espécies de tentativa, nós temos a perfeita e a imperfeita. A imperfeita é quando a execução não é completa em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. Por exemplo, eu vou atirar em alguma pessoa, mas antes de puxar o gatilho, alguém pula em cima de mim e me desarma. Já na tentativa perfeita, o agente termina toda a execução do crime, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, que é exatamente o caso da questão. O cara conseguiu aplicar o golpe perfeitamente, mas antes
que ela fizesse o depósito e consumasse o estelionato, ela procurou o seu filho, descobriu o engodo e terminou ali. Logo, nós estamos diante de uma hipótese de tentativa perfeita, letra D, da questão de número 3. A questão de número 4 é um claro exemplo de leitura de lei. Olha o que determina o artigo 33 do Código Penal. Artigo 33, parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Essa é exatamente a alternativa B da questão de número 4. Passando para a questão de número 5, ela também é uma leitura de lei. E ela fala assim: são reduzidos de metade os prazos de prescrição. E a alternativa correta é a letra A, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença, maior de 70 anos. Isso é o que diz o artigo 115 do Código Penal. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença, maior de 70 anos. Agora vamos para a questão de número 6. Júpiter está arrumando a ligação elétrica de sua casa com a ajuda de Jano, seu amigo, que lhe segura a escada, deixando de observar um dever objetivo de cuidado. Júpiter faz uma ligação equivocada e recebe uma alta descarga de energia, sofrendo inutilização permanente de membro. No mesmo incidente, Jano sofre uma lesão corporal leve. Em outro cenário, Saturno, pai dedicado e amoroso, está dando banho em seu filho, Nemestrino. Imprudentemente, Saturno deixa Nemestrino cair no chão, o que causa a morte imediata do bebê. No que concerne à lesão corporal sofrida por Jano e ao homicídio praticado por Saturno, o perdão judicial, ao menos em tese, e a alternativa correta deu letra E. O perdão judicial aplica-se para ambos os casos. Mas o que é o perdão judicial? O perdão judicial é a faculdade conferida ao juiz de, comprovada a prática de crime, deixar de aplicar a pena imposta pela lei e em face de circunstâncias excepcionais. Para a parte da doutrina, trata-se de direito público subjetivo de liberdade. No caso, é uma faculdade conferida ao juiz que pode isentar de pena a pessoa que praticou a infração penal, mas não é cabível para todos os crimes. No caso da questão, nós temos uma lesão corporal leve culposa e nós temos também um homicídio culposo. E essas são duas hipóteses que fazem parte do rol onde é cabível o perdão judicial. Por isso, o gabarito correto é letra E. Aplica-se a ambos os casos. Já a questão de número 7 fala assim: o crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro, ele é um dever de agir do cidadão. O cidadão, diante de uma circunstância que pode agir, ele deve agir justamente para evitar um mal maior. Mas é claro, não se pode exigir que ninguém seja completamente herói. Se você estiver numa condição em que o seu dever de prestar socorro possa te prejudicar de alguma forma, o artigo 135 ele te isenta de agir, desde que seja pedido socorro da autoridade pública. É o que fala exatamente a parte final do artigo 135 do Código Penal. Então o gabarito correto vai ser letra D. Agora, vamos para a questão de número 8. E ela fala assim: o crime de sequestro e cárcere privado do artigo 148 do Código Penal, e a resposta correta é a letra B. É qualificado se a vítima é cônjuge do agente, independentemente de serem um ou outro, homem ou mulher. E o que diz o artigo 148? Olha só, a pena base é de reclusão de 1 a 3 anos, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. E temos a forma qualificada do parágrafo 1º, que já muda, altera a pena base, que a pena vai ser de reclusão de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Então, o gabarito correto é letra B. Já a questão de número 9 traz o seguinte caso prático. Considere a seguinte hipótese: Petrônio e Cesarino são estudantes e colegas de faculdade. Em um almoço em que os dois e outros colegas estão sentados à mesma mesa, Petrônio, com intenção de causar prejuízo econômico a Cesarino, derrama água de uma jarra inteira sobre o computador pessoal que ele pensa ser de Cesarino. A ação é motivada por uma discussão sobre futebol. Ocorre que Petrônio, já
obnubilado pela bebida alcoólica que havia ingerido, acaba se confundindo e derrama água somente sobre o próprio computador pessoal, o que efetivamente o danifica. Em face dessa situação, é correto afirmar que o gabarito correto é a letra A. O fato é atípico. Por quê? Porque em direito penal, nós temos o princípio da alteridade. Para o direito penal, a sua ação tem que causar prejuízo a bens ou direitos de terceiros. Como ele danificou o seu próprio computador, o fato é atípico. Na questão de número 10, nós temos assim: considere a seguinte hipótese. Arthur foi denunciado por crime contra a organização do trabalho, pois tem como meio de vida recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Otávio, seu melhor amigo, que é sabedor da ação penal e proprietário de uma casa de veraneio em outra comarca, atende a pedido de Arthur e permite que ele utilize a referida casa como moradia provisória, o que realmente ocorre, com o intuito de evitar que o amigo seja citado na ação penal. Em face do exposto, é correto afirmar que, e a resposta correta é a letra C. Otávio praticou favorecimento pessoal na modalidade privilegiada. Mas o que é o crime de favorecimento pessoal? Vamos dar uma olhada para o artigo 348 do Código Penal. Olha só. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominada pena de reclusão, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Se ao crime não é cominada pena de reclusão, pena, detenção de 15 dias a 3 meses e multa. E se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Na questão de número 11, nós temos um texto bem interessante que diz assim: a ausência de violência na ação daquele que, sem expressa permissão legal, faz justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão embora legítima, e a questão traz várias alternativas para completar o texto. Se você olhar para o artigo 345 do Código Penal, olha o que ele diz: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão embora legítima, salvo quando a lei o permite, ou seja, estamos numa hipótese de exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 do Código Penal. E vamos olhar para a questão. O texto já começa dizendo assim: ausência de violência. Se você olhar para o parágrafo único do artigo 345, ele vai dizer assim: se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, a ausência de violência nos crimes de exercício arbitrário das próprias razões torna a ação penal privada. Letra E. Questão de número 12. Disse assim: Lúcio, advogado, representando seu cliente Máximos, protocola a petição inicial de ação de despejo em face de Cláudio. Ocorre que, em audiência, após descobrir que Cláudio fora seu amigo de infância, fato do qual não se lembrava por quando da propositura da ação, Lúcio renuncia regularmente aos poderes otorgados por Máximos, colhe procuração de Cláudio e começa a defendê-lo na mesma ação. No curso de defesa de Cláudio, Lúcio utiliza-se dos fatos que lhe foram narrados por Máximos e que não eram do conhecimento de Cláudio, fatos esses que são essenciais para que a ação seja julgada de improcedente. A questão trouxe como gabarito a letra D, crime de tergiversação. Mas o que é esse crime de tergiversação? Esse é o crime de patrocínio simultâneo trazido no parágrafo único do artigo 355 do Código Penal, que diz bem assim: incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defenda na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias, patrocínio simultâneo ou tergiversação. Na questão de número 13, nós temos aqui o conceito de crime próprio, e a questão pede: assinale a alternativa que apresenta crime próprio quanto ao sujeito ativo. Para quem não sabe, crime próprio é aquele crime que necessita de uma condição, de uma qualificação especial do sujeito ativo, que pode ser uma situação casual, uma conexão de relacionamento entre ele e a vítima, pode ser também um emprego, uma função, um exercício profissional que dependa que ele tenha para o exercício do crime. Então, são os crimes que exigem uma condição especial, uma qualificação especial
do sujeito ativo. E dentre as opções trazidas pela questão, nós temos o crime próprio quanto ao sujeito ativo, a letra A, inserção de dados falsos em sistema de informações. Olha só o que diz o artigo 313-A do Código Penal. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Então, para cometer esse crime do artigo 313-A do Código Penal, necessita de uma qualificação especial do sujeito ativo, ser funcionário autorizado. Logo, trata-se de crime próprio. E para terminar o módulo 1 de Direito Penal, vamos à questão de número 14. Assinale a alternativa correta no que concerne aos crimes contra a administração. E o gabarito trouxe a letra C. O crime de corrupção passiva apenas se consuma quando há solicitação, recebimento ou aceitação de promessa indevida pelo funcionário. Exatamente o que diz o artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Quando acontecer qualquer um desses verbos do artigo 317, nós estamos diante do crime de corrupção passiva. Vamos analisar agora, então, duas questõezinhas da prova de legislação penal especial. Vamos começar com a questão de número 33. Nos termos da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é correto afirmar que, e justamente o gabarito trouxe a letra A, na hipótese de prisão em flagrante por descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. E esse é justamente o teor do parágrafo 2º do artigo 24A, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. O parágrafo 2º disse que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Já a questão de número 36 fala assim: nos termos da Lei 12.830/2013, investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, é correto afirmar que, e a resposta correta vai ser letra B. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. A Lei 12.830, ela veio disciplinar várias regras, inclusive tratando a atividade de delegado de polícia como uma atividade jurídica. Por isso que muitos estados passaram a adotar e exigir um tempo de prática jurídica, além de incrementarem mais o concurso para delegado, inclusive colocando provas orais e excluindo disciplinas não jurídicas do concurso. Além disso, a atividade de polícia judiciária não é uma atividade de governo. A polícia não é órgão de governo, e sim órgão de Estado. A polícia serve ao Estado. E a questão trouxe exatamente o artigo 2º da Lei 12.830. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídicas, essenciais e exclusivas de Estado. Justamente por isso que a atividade policial é uma atividade típica de Estado, não podendo ser delegada aos particulares. Bom, aprovados, ficamos por aqui com a primeira parte do nosso vídeo. Mais à frente, nós continuaremos, vou trazer também mais questões de legislações penais especiais, constitucional e administrativo. Então, se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a mais conteúdos, dicas, comentários de questões, além de aulas exclusivas para você. Siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no site www.voseraprovado.com e não deixe de fazer parte do nosso grupo aberto do Telegram, que o link para entrar está aqui na descrição do vídeo.